Eu tô falando isso já tem 2 anos, que a próxima onda do digital é pós-graduação e MBA. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast. Toda semana eu e você temos este encontro marcado, onde você pode acessar os bastidores dos maiores nomes femininos, tanto do digital quanto do mundo dos negócios. E você, como empresária, pode ver a verdade nua e crua por trás do empreender. Que não é essa vida perfeita que você está acostumada, não é uma vida sem erros, tudo mil maravilhas. A gente passa por muito perrengue, sim. E aqui nesse podcast você acessa quais são esses erros, esses desafios, essas inseguranças que toda mulher que empreende enfrenta. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de já deixar o seu like, comentar aqui abaixo, se inscrever no canal. Isso faz muita diferença. Quanto mais mulheres pudermos alcançar, melhor, pois a nossa mensagem vai estar chegando nas pessoas certas. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar também aqui esse episódio. Lembrando que esse podcast é patrocinado pelos nossos parceiros, a Rubla, seu parceiro aí nos negócios. Para você que quer entrar no mundo de infoprodutos, cursos, precisa conhecer a plataforma. E hoje nós temos uma convidada, meus amores. Ela é psicóloga, empresária, CEO da faculdade FEX Educação, com mais de 11 anos de experiência no mercado digital. Já ajudou milhares de empresas a obterem reconhecimento do MEC e formou centenas de empresárias na área da educação. Então recebam com muito carinho Zora Viana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maia. Para mim é um prazer estar aqui, contribuir com toda a sua audiência e aprender muito com você também. Muito obrigada pelo convite. Aí vai ser muito gostoso, porque eu e a Zora, apesar de eu já ser cliente dela há um bom tempo, já vai fazer 1 ano que a Wonder é certificada, chancelada pelo MEC, a gente começou a se aproximar mais agora que eu entrei no mesmo grupo de Mastermind, então eu também vou aprender muita coisa sobre as horas junto aqui com vocês. Então, tô bem empolgada para esse Vamos episódio. Nessa, agora já fiquei um pouquinho mais nervosa, né? Por quê? Com o que você tá com medo? Pois é, não é medo. Eu não tô muito acostumada com essa exposição. Embora eu esteja no mercado digital há 11 anos, eu aprendi a vender para público frio. E aprender a vender para público frio tem uma vantagem, que é você não precisar expor tanto a sua comunicação, a sua vida pessoal. Então tem uma série de benefícios, né, por trás disso. Então toda vez que, nossa, eu quero te conhecer mais, eu já começo a ficar meio nervosa. Mas eu tenho isso também, sabia? Às vezes quando a pessoa convida para um podcast, ela fala, o conteúdo técnico tal, isso e aquilo. Eu falo, não, beleza, vamos lá, bate no peito e vamos. Aí a pessoa começa a fazer pergunta mais pessoal, Você vai fechando? Porque assim, eu nunca fui uma pessoa muito… Eu não sou muito da exposição ao extremo. Sim. Eu gosto das coisas do lifestyle. Tô viajando, vamos compartilhar aqui um pouco de como tá sendo. Uma coisa um pouco blogueiragem, mas nunca de exposição ao extremo. Sim. Então tem muita coisa que pra mim não é negociável. Por exemplo, minha família. Eu sou uma pessoa que eu cuido muito o que eu vou mostrar, porque eu entendo que eu escolhi me expor. Sim. E eles não, né? Eles não. Então, tem que ter um cuidado ali, sabe? Mas você mencionou essa questão de, eu vendo muito para público, frio e tudo mais. Como que foi esse começo? Como que você chegou onde você tá hoje com uma empresa gigante? Depois vocês vão ver, eu vou trazer mais aqui detalhes. Mas como que foi esse começo? Olha, voltar no tempo é sempre uma nostalgia muito positiva, porque eu trabalhei CLT por 7 anos e eu era treinadora comportamental no corporativo. Caramba! Sou psicóloga, comecei a atuar com treinamento desde o primeiro ano da faculdade e eu comecei a sentir uma inquietação. Sempre fui meio empreendedora, então enquanto trabalhava, vendia trufa, tinha revendedora, quase abri um negócio de chocolate. Quase que eu abri um negócio de chocolate. Delícia! E eu senti uma necessidade de liberdade. E por eu trabalhar já numa grande empresa, a última empresa que eu trabalhei foi a Embracon, a administradora de consórcio. E lá
eles já estavam entrando no movimento de muito processo, muita rigidez. E aquilo meio que aflorou algo que eu poderia ter esperado um pouco mais. Mas aos 23 anos eu falei, não, eu vou começar a empreender. Comecei simultâneo e comecei a atender pacientes individuais como psicóloga e também mentoria, consultoria. E foi interessante porque o que marcou o início do meu negócio foi um post no Instagram. Sério? E em 2013, ninguém fazia isso. Nossa. Praticamente, entende? Ninguém. E as pessoas me chamavam de louca, lógico. Então, se você acha que as pessoas te chamam de louca, elas vão continuar te chamando de louca até você começar a ter Não, resultado. e eu imagino em 2013 que você mencionou. Caramba! 18 de agosto de 2013. Nossa, eu imagino a quantidade de comentários que você não teve que ouvir. E assim, eu comecei da minha cabeça. Né? Eu nunca fui, eu nem sabia que existia curso disso na época. Eu nem tinha ferramenta pra te ensinar isso na época. Não tinha, porque na época, era as blogueiras fitness. A gente até estava falando disso, né? Antes de começar, eram as blogueiras fitness. Elas tinham blog mesmo, por isso que chamava blogueira, né? E eu vi aquilo e falei, bom, se elas vendem fitness, também dá para vender psicologia. Então, eu comecei desse jeito. Só que eu sempre fui uma pessoa mais voltada para público frio. Para fundo de funil, que a gente chama, né? Não sei se o pessoal entende essa nomenclatura, mas a gente tem um funil de vendas, topo, meio e fundo de funil, que é a pessoa que está pronta para comprar. Então, toda a minha comunicação sempre foi para quem está pronto para comprar. Eu demorei muitos anos para começar a entender que eu tinha que falar com quem estava no topo, por exemplo. Então, eu comecei como autônoma e durante esse processo fui crescendo, fui tendo outras mentoras trabalhando comigo, gerando agenda ali para elas, até que chegou uma oportunidade de eu me tornar sócia investidora da Faculdade Brasília. Eu recebi essa oportunidade de um grupo de sócios e eu olhei para aquilo, achei interessante, tinha acabado de ter meu filho, né, o Ícaro. E eu falei, uma renda passiva. Foi assim. E aí entrei de sociedade e ok, o negócio começou a acontecer. E aí eu migrei para o digital. Por quê? É o caminho da autônoma, gente. Você lota a sua agenda, né? Você entende disso muito bem também. A gente lota a agenda, aí a gente fica cansada, começa a descobrir como multiplicar aquilo. E aí aparece o digital na nossa frente, não é assim? Exatamente, o percurso que praticamente todas percorrem. Exato. E aí a sua missão, inclusive, muito boa, que é economizar esse tempo, aí. né? Eu não tinha a Maia, né, para me orientar na época ainda. Passei por toda essa trilha. E aí, Maia, eu comecei a jornada, né, do infoproduto. Transformei meu método, meu protocolo de atendimento numa metodologia, porque as pessoas já me pediam isso. E aí virei para a secretaria acadêmica da faculdade e falei, pessoal, tem algum reconhecimento para o meu curso? Porque eu queria um diferencial, meu público é muito acadêmico. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi 2019. Meu Deus, né? Nem se falava disso ainda Não, a no gente digital. que começou isso. Caramba! Eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe hoje, entendeu? É que hoje tá muito mais popular, mas quem começou isso foi essa história que eu tô te contando. Eu falei para eles, falei, gente, tem algum certificado, alguma chancela? Falei assim. Tanto que a secretária acadêmica da faculdade me chamou de doida também, de novo, né? É que quando as pessoas me chamam de doida, eu falo, então no caminho certo. Tem potencial aqui. Aí, Maia, ela falou, olha, tem extensão universitária. Eu falei, mas o que é isso? Essa é uma titulação que o Ministério da Educação criou para cursos livres, que são complementares ao ensino universitário. Então, quem fez graduação, lembra de simpósio, congresso, aquelas atividades, jornada. A galera botava para as horas ali complementares. Isso. Aí o MEC criou a titulação de extensão universitária. E aí, cada titulação tem uma carga horária. Eu falei, então tá, serve. Enquadrei, né? Preenchendo todos os pré-requisitos, seguimos todo o critério, as exigências, registramos o curso e eu lancei. E esse produto teve muito sucesso, formei muitas alunas com ele. Só que, ao mesmo tempo, foi a primeira vez que eu entrei numa mentoria. Eu nunca tinha participado de mentoria. E já tinha feito, né, alguns amigos ali. E aí,
não sei se você conhece, a audiência talvez deva conhecer, a Valesca Bruzzi. A Val, minha amiga, inclusive, na época ela me viu lançando, ela falou, escuta, o que é isso? Reconhecimento do MEC. Nunca tinha ouvido falar. Ela nunca ouviu falar era disso. Do nada que o reconhecimento do MEC no infoproduto era uma coisa surreal. Exatamente. Aí eu falei, Val, é um processo pela Faculdade de Brasília. Eu fiz porque sou sócia, nem sei se tá disponível isso, né? Aí ela falou, não, vê isso aí que eu quero. Aí o desejo dela é que despertou que aquilo poderia ser um produto. Uau. E aí, conversei com os sócios primeiro para pedir autorização. Mesmo sendo sócia investidora, não é assim, né? Você sai decidindo tudo. E aí, definimos todos os processos para resguardar a instituição, resguardar os critérios que são exigidos. E falei, tá bom, vamos começar. E aí, a gente começou o processo. Então, de lá para cá, já foram 1000 métodos reconhecidos pelo Ministério da Educação, através da Faculdade de FEX Educação. Porque aí que aconteceu? Começou a crescer muito. A gente queria mais autonomia, mais liberdade nos processos. Não só o reconhecimento como extensão, mas também credenciamento como pós-graduação, como MBA. Isso começou a crescer hoje está na cartela muito. de vocês oferecer todos esses serviços, né? Pós, MBA. Todos. A gente começou a vender muito para a empresa. Lembra que eu falei do público frio? Sim. Porque na empresa, eles têm uma necessidade de desenvolvimento na liderança. E, às vezes, no time de vendas, né? Times maiores, time de atendimento. E o colaborador, ele se sente mais engajado quando ele é certificado. Assim como o nosso aluno. Sim. Tem um certificado no final. Uma validação, né? Exato. A pessoa, ela engaja mais naquele processo. Então, a gente começou a vender muito para a empresa também. Então, a gente cria a pós-graduação personalizada para a empresa e implementa lá dentro. E treina os líderes, treina o time de vendas, treina time de atendimento com o certificado, seja de extensão, seja de pós ou seja de MBA. E isso é muito raro. Porque eu nem fazia ideia que tinha. Eu já tô aqui, né? Me passe mais informações, por assim? favor. Porque o que acontece? A empresa, ela já faz esse investimento alto e manda os líderes para outra instituição treinar sem o controle do que é ensinado. Então, quando ela participa da criação junto com a gente cria de acordo com os valores daquela empresa. Isso é muito precioso. Isso tem um valor para a instituição enorme. Então, nós temos empresas que têm pós-graduação personalizada e está rodando há 5 anos. Para treinar o time de liderança. Para o próprio colaborador, né? É um reconhecimento que ele passa a ter muito grande de, poxa, essa empresa está investindo em mim, está me reconhecendo, está visando o meu crescimento profissional e pessoal, porque acaba levando para a vida. Exatamente. Então, foi um movimento muito positivo. E aí, em 2022, eu comecei a sentir a necessidade de ter a minha própria faculdade. E eu comecei essa busca. E em 2023, a gente fez a aquisição da nossa. Então, agora, né, Faculdade FEX Educação, a gente está fazendo um processo de migração, inclusive, dos nossos clientes nesse processo. E existem vários benefícios com a FEX, porque a gente tem mais tecnologia, mais inovação, a gente está mais por dentro do mercado digital, quais são as necessidades. Enfim, são milhares de possibilidades. Então, trazer essa profissionalização, e agora é tendência, né? Eu tô falando isso já tem 2 anos, que a próxima onda do digital é pós-graduação e MBA. Porque se a gente já sabe vender produto de 1.000 e 2.000, por que não vai vender produto de 5, de 10 e que realmente capacita as pessoas, né? Realmente prepara as pessoas. Então, é a próxima onda. É muito bacana, porque eu também levanto muito essa bandeira da profissionalização, da entrega robusta, de você realmente gerar resultado. Porque o que a grande maioria ainda não percebeu, que são geralmente pessoas que estão entrando agora, às vezes que, vim muito por um guru que ostenta resultado e aquilo. O que essas pessoas ainda não entenderam é que quanto mais resultado você gera para o outro, automaticamente mais resultados você passa a ter. Então, é realmente um jogo de ganha-ganha. E quando a pessoa, ela não tem uma entrega onde ela se sinta confiante de falar assim, cara, essa entrega, eu sei que ela é boa. Porque ela foi validada não
vozes na minha cabeça Sim. e não achismo. Mas ela teve essa validação externa de pessoas que testaram, pessoas que validaram, de um órgão que é respeitado, sabe? Então, eu vejo muito essa sofisticação no mercado e que vai ser a grande separação. Sim. Então, quem ainda não tá olhando para isso, para essa profissionalização, para entrega robusta, para sofisticação, e digo mais, não só em produtos, mas a marca da pessoa, a empresa como um todo, se você não olhar para isso, você vai ficar para trás. Vai. E o que é muito interessante, no meu ponto de vista, até vou colocar isso para debate para ver se você concorda ou discorda de mim nesse ponto, que é o seguinte: o que eu tenho sentido muito entre as consultorias que a gente presta para grandes players, também para empresas, um movimento de que as pessoas estão querendo o resultado, elas estão querendo implementar muito, só que existe um conhecimento de base, um fundamento que você pode virar para uma aluna sua e implementar um modelo de marketing e vendas do dia para a noite. Eu tenho certeza que o teu time conseguiria criar isso, certo? Só que existe um conhecimento de base que você trilhou até aqui, que não tem como pegar um chipzinho e pôr na cabeça da sua aluna. Ela vai ter que aprender. Exato. E esse processo de ter que aprender, eu sou uma entusiasta do modelo de mentoria. Eu adoro o modelo de mentoria. Já liderei um grupo, né, enorme de mentoradas ao longo de todos esses anos, né? E lidero até hoje. Mas a mentoria, ela tem um gap educacional. Por quê? Porque lá você vai focar em implementar. Mas como é que você implementa uma coisa que você não estudou? A base. A base, o fundamento. E é por isso que eu acredito muito que a pós-graduação vai começar a aumentar agora. Por quê? Porque o pessoal está começando a entender que não adianta implementar se eu não tenho fundamento. Eu não vou conseguir analisar. E a inteligência artificial está deixando isso mais evidente. Nossa. E aí a gente cria uma geração de pessoas burras. Exato. Sem fundamento, sem a base. Exato. E aí é complicado porque às vezes o que acontece? Quando a pessoa ela não tem essa base, esse fundamento, ela vai para implementação e aí beleza, às vezes ela até implementa, tem um resultado ali, só que ela se torna dependente. Ela se torna dependente daquele ambiente, daquele método, daquele mentor. E a primeira coisa que eu falo para as minhas mentoradas é: eu quero que vocês se livrem de mim em algum momento. Então, eu quero que vocês aprendam, executem. E que daqui a pouco você vira pra mim e fala: olha, eu já aprendi tanto, eu já tive tanto resultado aqui que agora eu preciso de um próximo passo, preciso de um próximo nível. Você já não é mais suficiente. Eu falo: cara, que delícia, que sonho. É isso que a gente quer, não criar essa dependência. Que muita gente busca isso, é criar a dependência. Ai, você não pode sair aqui. Cara, não, eu quero que a pessoa ela saia da minha esteira. Se sair, não vai ter resultado. Ai, se sair, não vai ter resultado. Pelo contrário, eu quero que você tenha tanto resultado aqui que você possa ir para um lugar ainda mais caro, ainda melhor, com outra estrutura. Então, quando você passa a ter essa mentalidade, você passa a ter uma mentalidade realmente mentora. Que é o que falta muito hoje no nosso mercado. Exatamente. E aquele movimento de respeitar os processos, né, Maia? Todo o processo de aprendizagem, ele passa por uma etapa de modelagem, passa por uma etapa de experiência e depois ele finaliza com uma etapa de criação. A questão é que se você não chega na fase da criação, você não está amadurecendo. Não está. E esse amadurecimento, ele só vai acontecer com conhecimento de base. Não adianta você... Porque senão você não pensa. É o que eu falo muito da inteligência artificial. Como a gente tem consultoria de criação de pós-graduação, tem gerente de RH, às vezes, que pergunta assim: mas você vai usar IA? E aí, geralmente, eu participo de reunião de fechamento, de grandes contratos. Falei assim: mas qual que é o problema se a gente utilizar a inteligência artificial? Ela: não, mas porque se for para utilizar IA, a gente usaria. Eu falei: por que vocês não usaram ainda? Ela: não, mas... Eu falei: até para usar IA tem que pensar. E pelo contrário, para usar IA tem que pensar mais. Por quê? Porque ela cria o operacional, ela não cria o estratégico e o tático. Ela não faz a empatia com o aluno, ela não vai fazer a gamificação, ela não vai fazer o teste de implementação para ver se aquilo funciona na pós-graduação ou não. Isso é só um humano que vai fazer. Então, é um cuidado que a gente precisa ter com as tecnologias de não achar que elas vão substituir. Pelo contrário, elas vão exigir que a gente seja mais sênior ainda.
Nossa, Não é? perfeito. E assim, tem muita mulher que talvez esteja ouvindo aqui e não entenda ainda os 3 níveis: operacional, tático e estratégico. Explica um pouco de quais são os 3 níveis de todo o negócio. Tá, vamos lá. Vamos pensar na rotina de casa, que aí eu acho que pega todo mundo, né? Boa. Na rotina da nossa casa, se a gente vai receber os amigos em casa, você vai ter uma série de atividades para fazer. A primeira atividade que você precisa é pensar em como você vai receber as pessoas. Então, você vai receber essas pessoas com um jantar formal? Com um almoço, um churrasco mais informal? Esse pensar é o estratégico. Qual é a direção dessa recepção que eu vou fazer na minha casa? O tático é a organização de o que precisa ser feito para isso acontecer. E o operacional é a mão na massa. Então, isso se aplica em tudo na nossa vida, né? Vai se arrumar, vai passear, vai fazer uma viagem, a mesma coisa. Então, o operacional é tudo aquilo que pode ser feito apenas com comandos. O tático é aquilo que organiza o que tem que ser feito. E o estratégico é a direção, a organização, a visão, como que aquilo tem que ser feito e assim por diante. Acho que é isso, né? Muito bom. Não, arrasou. E eu amei a analogia, ficou ótima. Você topa um bate-bola? Vamos. Um filme? Ai, um filme. O Segredo dos Seus Olhos. Nunca vi. É um filme argentino, uma fotografia incrível. É um dos melhores filmes da minha vida. É? Muito impactante. Uma viagem? Uma viagem… Porto de Galinhas, com meu marido. Porto de Galinhas, meu marido. é lindo lá. É lindo. Já fomos algumas vezes, é maravilhoso. Um sonho que ainda não realizou? Nossa, dar a volta ao mundo. Eu quero muito. Você tem esse desejo? Eu tenho. Eu brinquei com meu filho e falei, ai filho, quando você for pra faculdade, a mamãe vai fazer um sabático, porque ela quer dar a volta ao mundo. Ele, mas eu quero ir junto. Por que você tá esperando eu ir pra faculdade pra isso? Exatamente. Eu quero ir junto. Aí eu, não, senhor, você não vai querer. Nessa idade, você vai querer outras coisas, fica tranquilo. Mas o meu sonho é dar a volta ao mundo, passar um ano e passar aí por pelo menos uns 10 países em um ano. Delícia. Um livro? Um livro? Dom Casmurro, Machado de Assis. Um medo? Um medo? Eu tenho muito medo de morrer jovem. Sabe? Eu brinco rumo ao 100. Que eu quero viver 100 anos com saúde. Delícia, né? delícia. Mas um medo que eu tenho é morrer jovem. Maior mentira que já ouviu sobre empreender? Nossa, são tantas. Maior mentira. Deixa eu pegar a listinha aqui. Deixa eu… A maior mentira que eu já escutei sobre empreender… Talvez a maior mentira seja que é impossível. Eu escutei muito isso, assim, é impossível, é difícil, você tem que esperar mais, você tem que trabalhar numa empresa pequena primeiro, ver como que é. Talvez seja a maior mentira que eu já escutei, que é impossível, que não é para todo mundo e etc. Eu vejo que tem muita gente que acha, mas é que é muito difícil, isso e aquilo. E assim, é desafiador, obviamente. Difícil. É desafiador. Mas o que vale a pena que não seja? Eu amo empreender. Eu acredito que é muito do perfil de cada pessoa. Sim. Então, se eu fosse uma pessoa, por exemplo, que fosse CLT, que eu tivesse que… A rotina fosse sempre a mesma todos os dias, eu ia pirar, ia ser bem mais difícil do que empreender. O que eu acho lindo no empreender é que todo dia você vai enfrentar uma coisa diferente. Você vai matar um dragão por dia. Sim. E cada dia é um dragão diferente. E é uma delícia. Eu sou suspeita, também sou muito apaixonada pelo empreendedorismo. E eu acredito que, mesmo na CLT, pessoas que são intraempreendedoras crescem muito mais rápido do que quem tem um perfil mais, sabe, conservador ou que não arrisca muito. Então, É que pra você empreender, você tem que arriscar. Tem. Muita coisa. Você tem que estar disposto a realmente, assim, perder. Você tem que estar disposto a perder. Então, quem não tem tanto esse perfil de… Eu não quero perder nada, eu não quero arriscar nada. Sim. Eu quero manter essa segurança, essa previsibilidade. Cara, você não vai conseguir empreender durante muito tempo. Você vai surtar no processo. Um arrependimento. Um arrependimento… acho que eu me arrependo muito de ter engordado 30 quilos que eu engordei ali na pandemia, sabe? Fui largando… O empreendedorismo foi puxando também.
Enfim, acho que eu me Cara, eu arrependo acho de que, ter assim, engordado 30 quilos. O empreender, ele faz com que a gente, às vezes, fique tão no negócio Uhum. e esquece a saúde. Então, eu durante muito tempo, e assim, às vezes até acontece ainda hoje, tem que priorizar uma coisa. Você prioriza o quê? Nossa, Aquela aquele demanda, projeto. aquele to-do. Nossa, essa demanda aqui, meu amor, não tem como não fazer. Sim. E aí você tá entre o treino e a demanda. Aí você pensa o quê? A demanda, obviamente, né? O treino eu posso fazer amanhã, como se a demanda você não pudesse. Mas o treino você pode fazer amanhã. Aí chega amanhã, você tem outro to-do, aí você fala, é que esse aqui realmente. E aí, como você faz hoje pra tentar mudar isso? Olha, eu passei por um processo, já emagreci 22 quilos. Caramba, parabéns. Nos últimos Parabéns, 2 não anos. É fácil. Obrigada. Não é fácil mesmo. Por isso que eu me arrependo de ter engordado. Porque, como diz meu médico, o segredo é não engordar. Entendeu? Se você engordou, agora temos que lidar com isso. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Se tiver alguém me acompanhando que engordou também muitos quilos… guarda no seu coração isso, porque quando eu escutava as pessoas falando, eu achava isso um absurdo. Eu falava, mas é porque a vida da pessoa é sempre mais fácil, né? Sim. Então, tem uma palavrinha que eu resisti muito a essa palavrinha na minha vida pessoal, porque no trabalho tá sempre tudo bem. E essa palavrinha se chama disciplina. A disciplina, a gente vai fazer quando você não quer. Não é fazer quando você quer. Porque quando você quer é natural. É fazer quando você não quer. Então, na prática, o que eu fiz foi entender como eu me comporto. Eu sou uma pessoa extremista. A minha personalidade é assim, é 8 ou 80. Então, eu só consegui emagrecer quando eu fui para procedimentos 8 ou 80. Entendeu? Enquanto eu fiquei, vou fazer uma dietinha, vou fazer low carb. Puxa o band-aid logo. Gente, low carb com 30 quilos a mais, cara, o negócio não vai, entendeu? Você emagrece meio quilo em um mês, o negócio, sabe, não engrena, você fura muito, enfim. Mas essa sou eu, né? Então, esse exercício de autoconhecimento, ele é muito importante pra gente entender o que vai funcionar comigo, né? O que vai funcionar no meu momento. E eu sabia que eu precisava de uma medida drástica. Então, o que eu fiz foram várias medidas drásticas. E hoje, na minha rotina, o que eu faço para manter isso é colocar as prioridades do dia. Então, a prioridade é o treino. Então, eu coloco ela no horário que eu tenho menos chance de não ir, que é de manhã. Se eu deixar isso para tarde, para noite, eu não vou fazer. Vai entendeu? atuando, né? Exato, Reunião, coisa. Exato. E jejum, gente. O jejum, pra mim… Quanto mais eu jejuo, mais criativa eu sou, mais rápida eu fico. Então, o jejum foi um match, sabe? Que aconteceu comigo. São as grandes estratégias que eu tenho. E é muito decisão também. É você decidir. Quando você decide de verdade, tem uma frase que é o dar o jeito. Você dá um jeito para as coisas. Quando você decide, você fala, eu quero isso aqui. Isso vale para tudo, não só para treino ou alimentação, mas vale para a vida como um todo. Então, eu quero agora aparecer e construir a minha marca pessoal forte, consolidar. Se você realmente quer, com as condições que você tem, com as ferramentas que você tem, você dá um jeito de fazer aquilo acontecer. Então, você decide aquilo e você não aceita fazer menos do que aquilo que você decidiu. Então, é muito mais sobre a decisão de eu quero fazer isso aqui e buscar, dentro das ferramentas e realidades que você tem, como você consegue encaixar. Exato. Uma curiosidade estranha. Uma curiosidade estranha. Ou uma mania estranha que você tem. Uma mania estranha que eu tenho. Nossa, eu tenho muita mania de estralar. Estralar? Eu estralo o tempo todo. Você estrala, tipo, assim, pescoço assim também? Tudo, Sério? Pescoço, as costas, eu tenho medo, os sabia? pés. Eu vejo alguém que… O meu Edu é ótimo. Meu namorado, ele faz isso. Ele estrala sempre aqui o pescoço. Nossa, quando ele faz aquilo, eu falo, meu Deus, ele vai morrer. É uma Esse mania. homem, ele vai morrer. Porque dá aquele estralo aqui. É uma mania estranha, assim. Meu filho demorou a acostumar com isso. Que ele, mãe, o que é isso? Do nada. Agora ele já acostumou. Então, eu estralo o tempo todo. Se vocês reverem o episódio, vai perceber que eu tô estralando, entendeu? É que é mais sutil, mas eu estralo muito. Ai, muito bom. Uma frase que marcou sua vida. Ai, uma frase que marcou minha vida. Quando eu atendi individual,
eu sempre anotava as frases que as pessoas espantavam, né? Quando brilhava Nossa, os olhos… Isso é ótimo. Isso é ótimo. É muito bom. Façam isso. Tá atendendo individual, em grupo. Alguém brilhou o olho, anota, porque vai dar bom na internet, entendeu? Porque é um sinal. E aí, teve uma vez, eu tava aplicando uma mentoria de transição de carreira. Há muitos anos isso, muitos. E a pessoa tava insistindo em seguir uma carreira que não tinha nada a ver com ela. Só que como mentora, nem sempre você… pode ficar atravessando. Eu tenho um perfil mais coach, de perguntar, esperar a pessoa concluir e tudo. E aí eu virei pra ela e falei, olha, primeiro você escolhe a vida que você quer, depois a carreira que cabe nela. Nossa, muito bom. Primeiro a vida, depois a carreira. Você fez o inverso uma vez e tá querendo fazer de novo. O olho dela brilhou assim. E aí eu comecei a carregar aquilo pra mim também, não só pra minha audiência, mas eu comecei a carregar pra mim, de fazer sempre esse exercício de, qual que é o estilo de vida? Então, por exemplo, agora todo mundo tá fazendo imersão presencial, né? Que são as ondas. E muitas, né? Todo mês e bimestral e não sei o quê. Gente, eu não escolhi ter uma vida de artista. Se fosse pra ter vida de artista, eu tinha feito dança. Que eu gostava, entendeu? Porque é uma vida de artista. Você fazer uma imersão mensal, você faz evento, você sabe disso. É ou não é? Não, a gente faz todo mês. Assim, um evento público, né? A gente faz um por ano apenas. Depois, os outros eventos que tem, 2 de mentoria, que é a entrega, e um da formação. Então, né? já não é evento puxado? curto. Nossa senhora, gente. Esse que é mais aberto, assim, que vende pro público, eu tô quase pensando em levar pra 2 anos. A cada 2 anos, juro por Deus. A não cada é 2 toa. anos. Os congressos, geralmente, eles são bianuais, a narrativa né? vai ser o quê? Mais escasso e tal. A realidade, tô exausta. Não quero mais essa porcaria, gente, porque é muito… Assim, é caro, começa por aí. Sim. Evento presencial é caríssimo, tudo. Principalmente você faz em São Paulo, né? Uma água, você respirou, você tá pagando um rim pra uma água. Caríssimo. É muitos processos, é muito detalhe, você se envolve muito. Você bota muita energia e vai sair alguém satisfeito. Vai. Sim. Vai sair… É igual casamento. Não, minha filha… Você já fez festa de casamento? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não, mas eu acho que meu casamento vai ser mais tranquilo que meus eventos. Eu tenho certeza. Porque assim, família, a gente meio que já entende. Se a pessoa gosta… Primeiro que só vai quem eu gosto e quem gosta de mim. Então, eu não tenho esse problema. Já diminui o índice de ali. satisfação, Exato. Né? Já diminui o índice de satisfação. Agora, o primeiro evento que a gente fez… Eu gosto muito dessa coisa disruptiva. De, vamos fazer uma coisa diferente. O que tá todo mundo fazendo que a gente pode fazer diferente? E aí, a gente fez um evento boutique, menor, para 170 pessoas. E aí, quem era categoria Black, a gente buscou de limousine para levar pro evento. Não, super diferente. Sim. Sabe essa onda de ter agora estúdios fotográficos nos eventos? A gente que começou. A gente botou o primeiro estúdio em um evento que a galera chegava e falava, como assim eu posso tirar minha foto de perfil em um evento presencial? Sim. Então, a gente sempre gosta de ter essas experiências diferentes. Aí você pensa, poxa… Pegou a galera de limousine e não vai ter insatisfação nenhuma. Tem! Lógico que tem. Tem! Porque não importa, evento presencial, você pode dar a sua alma. Sim. Vai ter alguém que vai sair reclamando. E quanto mais você dá a sua alma, mais as pessoas reclamam. Mais é motivo, Porque entendeu? eu acho que sobe também o nível de expectativa. Não, eu falo, eu arranjo problema pra mim, né? Eu devia ter começado com uma bolacha Maria e uma água. Sim. Que aí eu não ia… Mas não, eu comecei com uma limousine. Aí deu mais BO ainda. Sim, então, a gente arranja problema pra gente também. Mas é. eu concordo, evento, assim, é vida de artista. Então, eu fiz esse movimento, faço até hoje, cultivo isso, espalho essa mensagem. Gente, cuidado com as interferências, cuidado com o que as pessoas falam, cuidado com o que vocês idealizam. Porque a gente idealiza o resultado, não idealiza o processo. E o processo tem um preço a se pagar muito alto. Então, a gente sempre precisa analisar o preço que a gente está disposto a pagar e respeitar os resultados que esse preço gera. Porque também não dá para ser incoerente. Eu quero preço X, resultado Y, mas quero pagar o preço do resultado X. Não dá. A conta não fecha. Então, eu fiz e venho fazendo as pazes com isso e com o modelo de negócio que eu criei, que eu estabeleci e com o processo do longo prazo, sabe? Porque a disposição, ela tem que acompanhar a ambição. Então, não dá para você ter uma meta Perfeito. gigante,
uma ambição enorme e você não tem a disposição de passar por aquilo. Perfeito. Eu falo, se eu quisesse uma vida fácil, não faria a quantidade de eventos que a gente faz hoje. Então, você tem que estar muito disposto. E é muito bom isso que você falou, de primeiro começar pela vida. Eu sempre falo também para as mentoradas, dentro do planejamento, por onde que eu começo? Começa com sua vida pessoal. O que você quer fazer? Você quer engravidar? Sim. Porque se você for engravidar, meu amor, Perfeito. você não vai ter a disposição. Assim, eu não sou mãe, mas eu sou filha. E eu tenho muitas mentoradas que já engravidaram no outro processo, então eu vi elas passando por aquilo. Sim. E elas falando, cara, eu não consigo. Já tive colaboradora que falava, eu achei que eu tava com depressão, não era depressão, era gravidez? Porque, não, mas de falar assim, eu não tava conseguindo produzir, eu não tava conseguindo levantar da cama, eu tava num momento assim de turbulência emocional. E aí, como é que você vai colocar um mega planejamento, 30 lançamentos, se a sua realidade não vai ser assim? Casamento. Uma mentorada vai casar esse ano. Poxa, Então... casamento, gente, envolve tempo, planejamento, detalhes. Se você quer se envolver de verdade no processo de casamento, não é pra você querer colocar 3 novos produtos pra lançar. Não dá. Não tem como. Não então dá. eu falo, começa a sua vida. O que você vai fazer esse ano na sua vida? Qual que é a sua disponibilidade de tempo? Que nem ano passado era 2023 foi um ano que eu queria muito consolidar como palestrante. Então, eu sabia que toda palestra que fosse surgir, eu ia topar. Sim. Aparecia palestras, sim, posso. Tal data, sim, posso. Aí, resultado, 2023 eu só viajei, eu não ficava em casa. Aí, 2024, eu falei, eu quero me mudar e eu quero aceitar menos palestras. Aí, beleza, comecei a aceitar menos palestras. Esse ano é um ano que eu quero estar mais em casa. Sim. Não porque, assim... Eu quero estar mais em casa, não porque a gente tem menos projetos. A gente tem vários projetos. Só que eu quero estar em casa para tocar esses projetos. Sim. Porque em viagem a gente sabe como é que é a rotina. Então, você tem que ter muito essa clareza de o que eu estou disposta a abrir mão. E o que eu não estou disposta a abrir mão. O que é inegociável. Que aí você não surta no processo. E você sabe que o Flávio Augusto, eu estava te contando, né? Admiro muito ele. Faço parte hoje do Class Club, sou sócio dele lá. Sou sócia dele lá e ele fala uma coisa importante, que é você estar disposto a viver o processo e o seu papel. Então, se você escolheu, né, ser CEO, ser uma CEO, ter um negócio grande, isso você precisa dar atenção. Não tem como você não dar atenção para isso. Então, você vai precisar abrir espaço na sua agenda para esse propósito. Perfeito. Então, fazer essa... E para o movimento que você lidera, que é um movimento feminino, a gente precisa reforçar ainda mais isso. Se você quer ser uma mãe presente, você tem que... Não adianta você escolher produtos que vão consumir muito de você. Você tem que escolher produtos que consumam um pouco menos. Se você quer ter uma rotina, quero ser presente com a minha família de origem, com a minha família atual. Cara, às vezes você tem que ter um produto. E no máximo um upsell dentro do produto e fim. Simplifica a sua vida. E respeite fases. Porque o que eu falo muito, Maia, para as minhas alunas, para os nossos clientes, é que as nossas decisões, elas não são eternas. As nossas decisões, elas têm um ciclo curto. É tudo a lápis, né? É tudo a lápis, muito bem. Lembrado, porque você falou da gravidez, e aí uma mentorada, ela falou assim, no ano passado, ela chorando porque ia ter que desmarcar um lançamento pago. Porque ela fez um e já queria fazer o outro na sequência. Lá a gente sugere fazer um por mês, por um ciclo, para pegar aprendizagem. Só que ela estava com 39 semanas. Nossa. E ela fez em pé e tudo. Eu falei, olha, eu admiro a sua garra, a sua coragem. Só que, calma. Ele vai nascer, vai dar uns 2 mesezinhos dele. Você já vai estar pronta para fazer o próximo. Então, vamos pegar esse bebezinho aí com o amor que ele precisa. Vamos cuidar dele. Calma, vai dar tudo certo. Né? Vamos encontrar a forma de vender de maneira um pouco mais leve para você agora. Então, a gente também tem que encaixar o modelo de venda com a vida que a gente quer. Porque senão você pega um modelo de venda que também tira a sua paz de espírito. Não adianta nada, né? Acho que é muita mulher também, de achar que a gente dá conta de tudo. Dá conta de tudo. Não, uma gravidez e um lançamento pago, óbvio que eu dou conta. Aí chega na prática, ela não dá e o que acontece? Pois é. Nossa senhora, a pessoa quer passar pela... Às vezes, tô supondo aqui, né? Eu não sou mãe, mas vou trazer o que eu vejo muito assim, que chega até mim. De, quero passar pela gravidez de forma leve.
Quero passar pela gravidez de Essa forma palavra leve tá meio no ar, né? O que tá acontecendo? Tem alguém falando disso, de leveza? Tem. A Nila fala. Então tá. Então Ela deve fala ser de isso. abundante e leve. Entendi. Mas tem essa coisa da gravidez com leveza. Tá. E aí ela fala, vou fazer um lançamento. Aí não dá certo, porque a pessoa não consegue lidar com as duas coisas. Sim. Aí ela passa pela gravidez que era pra ser leve, que era pra ser o momento, pensando, não consegui fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. E aí se torna uma culpa. Uhum. Um E aonde amontoado ficou de leve? culpa. Não ficou. Não ficou. Não ficou, mas porque não planejou antes. E não, e já começa com essa coerência. Eu acho que tem uma palavra pra gente fechar, né? Pra eu parar de falar sobre esse assunto, mas que é uma questão de coerência. As pessoas hoje em dia, não sei o que está acontecendo, que existe uma incoerência entre o que é possível e o que não é. Então, uma gravidez leve. Se for só a gravidez, já está incoerente. Gente, gravidez não é leve. Você está produzindo alguém. Não vai ser leve. Você pode querer que seja, mas não vai. Você vai passar por desafios internos ou externos. Você pode ter uma gravidez saudável. Agora, uma gravidez… E mesmo assim, tá no seu controle? Não tá. Você pode ser impecável, que pode vir um desafio que é sobrenatural. Então, assim, acho que a gente também precisa exercitar um pouquinho mais essa questão de pedir coisas para o universo que são mais coerentes. Perfeito. Né? Perfeito, porque senão se frustra. Sim. E você tá no mercado digital há 12 anos, né? Em torno disso. Ou seja, você já viu muita coisa. Muito. Já vi Tudo você já viu que se trata de produto, empresa, educação e etc. O que você acredita ser o maior erro que a grande maioria comete? O maior erro eu sou muito pró-despersonalização. Né? Eu acredito muito em construção de negócios de educação, né? E não de uma pessoa que vende um produto. Eu acredito que o maior erro que as pessoas cometem no digital é esse. Em prol de uma venda mais rápida, de uma venda maior, de uma venda de mais impacto, de cobrar mais… Usa-se demais a imagem pessoal, ao invés de pensar na marca, na instituição. Tanto que o movimento de profissionalização, você já deve estar percebendo isso, o pessoal que está acompanhando em casa precisa começar a olhar para isso, é institucionalização. Todos os grandes players já estão institucionalizando, criando escolas, criando institutos, comprando, fazendo aquisição de faculdade, como eu fiz. Existem vários experts também fazendo esse movimento. Por quê? Porque o negócio ganha mais valor quando ele é despersonalizado. A marca pessoal, ela vem para derramar força naquela empresa, né? Mas ela não é a empresa. Então, quando você fica muito personalizado, você tem uma vida de artista. Só que você vende produto de educação. Essa é a única diferença. Então, eu acredito que esse é um dos maiores erros. Porque E é muito de momento de negócio também, né? Quando você começa, a marca pessoal ela é bom porque ela te impulsiona. Isso. Então, o caminho que eu segui, por exemplo, foi construir a marca pessoal primeiro e depois a corporativa / institucional. E foi, assim, um processo que eu gostei muito de ter passado desse formato. Porque quando você já tem uma marca pessoal forte, quando você entra com uma mais institucional… Você já construiu a comunidade ali, as pessoas já te conhecem, então fica mais fácil de você vender aquilo, fica mais fácil de você engajar aquilo. Agora, a gente vê muito também o inverso acontecendo. Quem tem muito institucional, aquela coisa muito corporativa, e aí fala, poxa, e a marca pessoal, como é que tá? E aí a pessoa começa a trabalhar. Então, pra mim, mais o meu caso. O melhor dos dois mundos é os dois. Então, assim, você ter uma marca pessoal forte, que qualquer empresa que você tiver, pela sua marca pessoal, a galera já entende, cara, isso aqui é profissional, isso aqui vai vender, isso aqui é outro nível. Ou seja, as pessoas já associam, que nem é muito mais fácil começar um podcast já tendo uma marca pessoal forte do que você primeiro construir podcast, depois a marca e tudo mais. Então, o ideal dos dois mundos, realmente eu vejo isso. Não dá pra você ficar só na marca pessoal, porque você morre, né? Então, você morre, você cansa, você engravida. Cansa, exato. Então, fica muito dependente de você, é insustentável a longo prazo. E também, se você tem hoje uma marca institucional, mas ela tem essa comunicação muito fria, muito distante, muito… Não sei nem como é que é a palavra…
muito tradicionalzona, Corporativa, muito né? corporativa. Uhum. Acaba que você não consegue construir uma comunidade forte também, porque as pessoas conectam com pessoas. Uhum. Então, você conseguir construir o melhor dos dois mundos. Sim. E eu também tenho uma visão sobre isso, que é… O meu ponto com esse erro que eu vejo com frequência é esse timing de institucionalizar, sabe? Às vezes as pessoas ficam tão apegadas com os resultados. Exato. Porque assim, o resultado… Muitas vezes ele cai um pouco quando você começa a institucionalizar. É normal, faz parte do processo. Sim. As pessoas não gostam de mudança. Então, quando elas veem você falando, né, um nome, falando uma marca, falando aquilo, causa um estranhamento até aquilo se consolidar de novo. Só que eu acho que as pessoas perdem um pouco do timing. E como a comunidade aqui é mais feminina, também quero trazer isso para reflexão, que a maioria dos gurus nos últimos 10 anos, né, dos grandes players, eles são homens. E os homens, gente, eles põem uma roupa e trabalham da hora que eles acordam até a hora que eles dormem. Eles não têm oscilações, variações. Agora você está sendo muito machista. Pode ser que eu esteja, mas essa é a realidade, gente. Cientificamente, né? Essa é a realidade. Então, quando você se compara e se exige ter uma rotina parecida com essa… Isso também vai te contaminando. Então, às vezes, você vê um grande player que tá há 10 anos, há 15 anos, falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, com a mesma rotina. É por isso que ele tem tal resultado. Sim, mas ele é homem. Então, você precisa buscar também referências mais femininas e não perder o timing, né? Eu acho que a Maia começou com a marca pessoal e agora está derramando na institucional. Eu comecei com a institucional e agora que estou entrando mais forte com a minha marca pessoal. Não tem um segredo, né? Os dois dão certo, mas eu acredito muito que o mercado está caminhando para despersonalização, sabe? Total. E quanto mais rápido a gente olhar para isso, melhor, né? Até porque nunca é à toa. Quando tem esse movimento, nunca é à toa. Diz muito sobre o comportamento também das pessoas de consumo como um todo. Sim. E assim, vocês já chancelaram mais de 1.000 produtos, Sim. que é surreal, certificando mais de 50 mil alunos aí em mais de 50 países. E hoje a empresa também é bem grande, né? Você tem uma equipe de 30 colaboradores diretos e 30 indiretos, que dá aí 60 pessoas, uma operação bem grande. Como que você enfrenta, assim, qual o maior desafio que vocês enfrentam nesse momento, como negócio? Como negócio, o nosso maior desafio está sendo a escala para fora e para dentro. Então, a escala para fora, que é como é que a gente mostra a oportunidade que é você ter um selo, um reconhecimento que aumenta a sua autoridade, aumenta o seu valor para um grupo maior de pessoas. Então, veja, um dentista que criou um protocolo e tem ali esse protocolo validado, ele pode reconhecer o método dele e trazer aquilo para um diferencial competitivo na clínica dele. Então, o nosso maior desafio é a escala de comunicação hoje, que é como fazer um grupo maior que infoprodutores entenderem o valor disso. Porque o infoprodutor, ele pega rápido, ele entende rápido e ele já implementa, sabe? Então, esse é o nosso maior desafio, é escalar essa comunicação, tanto para profissionais liberais quanto para empresas. Porque, assim, 98% das empresas não sabem que elas podem reconhecer treinamentos no Ministério da Educação, entendeu? Então, isso é um grande desafio que a gente tem de comunicação. E para dentro, é que as pessoas elas não acompanham a velocidade de crescimento que o digital pode oferecer. Então, entra uma pessoa nova no meu time. Você deve passar por algo parecido, o pessoal que está acompanhando em casa também. Entra uma pessoa nova no time. Essa pessoa ela vai levar de 3 a 6 meses. Pode ter IA, pode ter tudo, mas ela vai levar de 3 a 6 meses para integrar, para entender, poxa, é assim que funciona. E ela pode ser sênior, tá? Porque já contratei júnior, estagiário, pleno, sênior, ultra sênior. Já fiz todos os testes que vocês podem imaginar. A pessoa vai levar de 3 a 6 meses para entender a empresa, entender seus produtos, introduzir isso na sua rotina. Então, o nosso maior desafio hoje é essa tração, sabe? Esse poder de tração. E até a paciência, né? Porque assim, 3 a 6 meses na linguagem do digital,
A gente está traduzindo há 2 anos. Uhum. Pelo menos, de 2 a 3 anos. Porque Exato. muda muito rápido. Muito rápido. Então, você ter essa paciência de entender que essa pessoa... Não é que essa pessoa é ruim. Uhum. Ou não é que essa pessoa não é o ideal. Às vezes, ela só tá aprendendo ainda. Só, exato. Ainda. Exato. E, cara, é um desafio pra mim, assim. Que eu... nunca passei pelo corporativo. Então, eu comecei empreendendo. Você já começou empreendendo direto? Eu cheguei a fazer assim, jovem aprendiz, coisas nesse sentido, mas não de ingressar de fato e ficar muitos anos em uma corporativa. Então, eu não tinha essa experiência. E aí, quando eu comecei a empreender, que o negócio começou a pegar atração, eu tive a humildade de falar assim, eu preciso de alguém que tenha o conhecimento que eu não tenho. E aí, eu trouxe pra dentro a minha irmã, que é uma pessoa que sempre trabalhou no corporativo, já foi o contrário. Ela sempre teve experiência no corporativo, Ajuda desde os 19 muito. anos, liderava equipes de 300 pessoas. Então, chegar ali, uma empresa que tinha 3, quando ela chegou, 3 colaboradores, era assim, uma mão na roda. Então, e eu lembro que no começo ela ia trazendo muito, não, porque na CLT é feito assim, no corporativo é feito assim. Eu falava, não, mas no digital não é feito assim. E isso, assim, 2021, quando eu comecei, e ela falava, mas vai ser. Ela sempre falava, não é, mas vai ser. Deixa eu implementar isso aqui que eu tenho certeza que vai dar certo. Sim. E tudo, assim, batata, que ela ia falando que ia acontecendo. Porque o mercado ia se profissionalizando. E aí, a gente já tinha essa estrutura do corporativo dentro, mesmo sendo uma empresa digital. Então, muita coisa eu ainda aprendo. A ser uma líder, tô aprendendo ainda na prática. Então, é muito bacana, porque a gente comete muitos erros, mas eu também não permito ficar muito no erro, não. Cometeu, aprende, vai, conserta e bora liderar, pra próxima. e assim, eu acho que um grande exercício, eu tive essa vantagem de estar no corporativo e na área de RH, né? Que era de treinamento. Então, eu tenho muito essa cultura do organograma, dos processos, mas acho que isso até depõe um pouco contra que eu sou menos doida. Porque o pessoal do digital, por não ter a visão, é mais doido, vai fazendo as coisas, né? Assim. Eu sou doida total. Então, e aí o que acontece, eu acho que isso parece uma vantagem em termos de conhecimento, mas é uma desvantagem em termos de comportamento, sabe? Total. Agora, liderar aluno é muito diferente de liderar colaborador. Nossa. Por quê? Porque o aluno te ama. Entendeu? E o colaborador não te ama. Demora, às vezes ele começa a gostar de você, começa a te admirar, mas demora, porque ele comprou uma vaga, ele não comprou você. E isso faz toda a diferença. Na hora que você começa a perceber, aqui eu não posso ser igual eu sou lá, e aí você vai ajustando a sua postura, muda muito. Não, de coisas pequenas, detalhes, assim, como por exemplo, valores. A gente tinha muito assim os valores que eu falava para as alunas, não, liberdade, ambição, não sei o quê. Aí como é que você vai falar para a pessoa que entra? Então, na verdade, aqui nosso valor é ambição e liberdade. A pessoa, ela vai entrar, ela vai sair porque ela quer o quê? Liberdade. Então, quando a gente entendeu, não é o que a gente dá para as alunas, que é o valor do que a gente espera do colaborador dentro da empresa. São coisas diferentes. E aí, quando eu entendi que, para minha empresa, na verdade, eu quero autorresponsabilidade. Então, eu quero que a pessoa ela se responsabilize por aquilo que foi feito ou não, que é diferente do que eu quero para minha aluna, por exemplo. Aí, o jogo foi mudando. Que aí, eu fui entendendo o que, de fato, era cultura, o que, de fato, era valores, o que eu posso ou não cobrar da pessoa. E aí, você vai mudando muita coisa. Sim, com certeza. E como alguém hoje que quer esse reconhecimento do MEC, como que ela consegue? Por onde que ela começa? Tudo começa numa avaliação acadêmica. Então, essa é uma avaliação gratuita que eu disponibilizo um time de especialistas para fazer essa avaliação, seja do seu produto, do seu curso, do seu treinamento, da sua imersão, do seu e-book. Né? E-books também, se eles são e-books sólidos, estruturados, eles também conseguem. Seja do seu método como profissional liberal, não importa o produto de educação que você tenha ou a metodologia que você possua. Você vai fazer uma avaliação acadêmica e aí meu time de especialistas vai analisar os indicadores e vai te dizer se dá, se não dá. Se dá, quais são, se é possível, quais são as opções, porque a gente tem uma variedade né, de reconhecimentos hoje pelo Ministério da Educação. Em breve nós teremos reconhecimento internacional, né, que está chegando aí. A gente está muito animado com essa possibilidade, então está em andamento esse processo. Então, você pode reconhecer como extensão universitária. E aí, dentro da extensão, tem 4 titulações. Iniciação, capacitação, atualização e aperfeiçoamento. Zora, o que determina cada um?
uma série de fatores que só dentro de uma avaliação a gente vai conseguir mensurar. Mas de bate-pronto intenção. Então, qual que é a intenção do seu produto? Ele capacita, ele profissionaliza alguém ou ele ensina um hobby? O que ele faz? Né? Então, a carga horária e o conteúdo. Então, por isso que tem que passar pela avaliação. Não é todo produto que é autorizado, porque a gente tem temas que podem e que não podem. Então, existe um processo acadêmico por trás. E a partir dessa avaliação, você vai receber ou um aprovado com ressalvas ou um reprovado. Né? Porque, às vezes, são pequenos ajustes que você pode fazer para conseguir dar o passo do reconhecimento. E o que faz pegando o gancho aqui, o que faz um produto ser reprovado? O que faz um infoproduto, por exemplo, ser ruim? Você bate o olho assim e fala, que produto ruim. Tá. Tem muito produto, Maia, parece que não, mas tem muito produto que não tem lógica. Ele não tem um raciocínio lógico. Parece um Frankenstein. Não é o seu caso, porque você é muito dedicada nos produtos que você tem. Então, acho que você nem consegue imaginar um produto assim. Mas existe produto que não tem começo, meio e fim. Entendeu? Que não tem material de apoio. Que as aulas não têm qualidade. E qualidade que eu falo, gente, não é audiovisual. Porque às vezes vocês veem, né? A Maia aqui, nessa estrutura, não é só audiovisual. Tem um mínimo de audiovisual, mas é qualidade mesmo de fundamento. O que a pessoa fala ali naquele conteúdo, o que ela comunica, o que ela está entregando. E existem alguns temas que a gente evita. Né? Que temas? Temas de cunho ou religioso. Né? Religioso, que eu quero dizer, não é... É o religioso extremista, porque, por exemplo, tem gente que fala, Zora, eu tenho técnicas de espiritualidade no meu curso. Pode? Pode. Existe graduação de teologia, não tem nada a ver. Mas existe um tipo de religiosidade que é extremista, a gente reprova. Conteúdo de cunho político partidário, a gente também reprova, tá? Conteúdo que contém algum direcionamento ou algum tema relacionado a qualquer tipo de preconceito, a gente também reprova. E qualidade técnica, sabe? Não tem embasamento, não tem estrutura, não tem uma lógica. Então, geralmente, são esses os principais critérios. Para você, empreendedora que está começando, vai gravar ali o seu primeiro curso, basicamente cuidado com coisas como iluminação, dá um cuidado com a iluminação, tem um cuidado ali com o áudio, garantir que está saindo limpo, faz um roteiro para as aulas, cria uma trilha. Imagina que assim... Eu sempre gosto do D para. Então, o que é o D para? É o D. Onde a minha aluna tá, a minha cliente, o que ela tá passando, Perfeito. Quais são os maiores desafios, quais são as maiores dúvidas. Você vai fazer esse D para. O que é o para? É como ela vai se tornar. Então, ela saiu disso para isso. Você vai fazer esse primeiro rascunho. Qual que é o ponto A onde ela tá e o ponto B onde ela quer chegar. Dito isso, você vai imaginar como uma trilha mesmo, um caminho. Então, onde que ela tem que começar? Cara, se ela dar esse primeiro passinho aqui, depois ela vai alcançar isso aqui e isso aqui. E trazer embasamento. Então, busquem. Da onde que veio essa informação? Como é que você está desenhando esse caminho? Eu passei por X livro, X curso, ali eu entendi isso aqui, esse autor falou isso aqui. Quando você vai buscando esse embasamento, o processo ele vai ficando mais fácil de você ir construindo. Não é que é complexo você ensinar, é complexo você não buscar aprender a ensinar. Então, você vai... Meu primeiro curso tinha muitos erros, obviamente. E aí, eu fui melhorando, buscando. E até hoje, a gente é muito inconformado. Eu acredito que esse é o principal ponto. É você ser inconformado com o seu produto. Você olha pra ele e fala assim, tá bom, mas pode ficar melhor. Então, como que eu posso tornar esse produto cada vez melhor? E tá sempre buscando essa melhoria constante. E esse é um ponto, Maia. Todo mundo pensa assim, Zora, quando eu reconhecer o meu produto, eu não posso mudar? E pode, né? Você pode atualizar quantas vezes você quiser o seu produto. Não tem nenhum problema você fazer isso. Inclusive, a gente recomenda uma atualização, pelo menos anual, do seu produto. Porque um produto que não se atualiza é um produto que está deteriorizando, né? Hoje em dia, a pessoa muda muito. Então, tem que atualizar. E ficar muito presente também para materiais complementares. Então, eu vejo, muitas vezes chega curso lá que tem, por exemplo, 20 horas de hora-aula gravada. Só que 20 horas de hora-aula gravada representa pelo menos 80. Por quê? Porque tem o tempo que a pessoa assiste.
tem o exercício que você passa, tem leitura complementar que você pode passar. E a maior vantagem é que dentro do nosso processo, a gente já dá as orientações de como melhorar isso. Então, tem muita gente, às vezes, que chega com um produto que a carga horária seria um título de atualização. Mas, poxa, eu queria muito que fosse de capacitação profissional. Porque essa carga horária é importante, etc. Então, o nosso time já orienta o que acrescentar, o que adicionar, o que ajustar. Às vezes, só um ajuste de comunicação, uma tarefa a mais que você passa já aumenta a carga horária, porque a gente tem toda essa visão do lado de cá. Nossa, muito bom. E assim, o que hoje você olha e você pensa assim, isso aqui definitivamente não dá mais certo? No digital, assim como um todo, tanto no empreender, marcas, produtos, que você olha assim e fala, isso aqui um dia já deu certo, hoje não dá mais certo. Tá. Olha, eu vou até compartilhar uma vulnerabilidade, como tem uma desvantagem empreender no digital há tantos anos. Eu, ano passado, comecei a pesquisar bastante sobre conteúdo orgânico, porque eu aprendi a fazer a máquina funcionar com tráfego pago. E aí eu fiquei meio preguiçosa, sabe? Pra produzir conteúdo orgânico. Eu sou assim com tráfego pago, eu sou o contrário. Você é o contrário? Eu gostei do orgânico, tem uma comunidade forte, então a gente postaria, a galera engaja e tal. E aí eu fui meio, então eu não vou investir em tráfego. Pois é, então a gente deixa o tráfego ali com uma benchmark. verbinha mínima, deixa o tráfego aí do jeito que tá. Aí, hoje a gente precisa crescer cada vez mais a base. Né? Porque assim, a base que tem, interage e tal, bacana comunidade. Só que tem que estar renovando essa base o tempo todo. E essa base cresce, muda os interesses. Aí vem tráfego pago. Aí, minha filha, vamos fazer isso, vamos fazer funil daquilo, me bota fazer funil. Meu Deus do céu. Vamos fazer um benchmark depois, então. Vamos fazer, a gente se complementa. Você me ensina orgânico e eu te ensino pago. E aí, eu tive um insight o ano passado, que foi, gente, eu tô produzindo conteúdo do mesmo jeito há 10 anos. Porque eu aprendi um jeito e aí eu continuei fazendo do mesmo jeito, sabe? Principalmente porque eu coloquei para funcionar. A Faculdade de FX Educação, ela gira sem o meu rosto, por exemplo. Né? A gente está usando a minha marca pessoal agora para dar mais força, para dar mais tração, mas ela gira sem mim. E é o melhor dos mundos, todo mundo procura isso e agora eu estou fazendo o caminho inverso. Então, acho que o que não funciona mais é você produzir um conteúdo do mesmo jeito há tantos anos. Acho que live no Instagram também já não performa tão bem mais. Nossa, né? Pra você levar a pessoa pra live, meu Deus. Essa complexidade da produção de conteúdo, muito… nossa, que hora que eu falo do quê? Sabe, muito detalhe também, acho que não é por aí. Eu acho que as coisas são mais simples, mas eu tô nessa descoberta junto com vocês. A Maia vai me ajudar agora, gente. Mas assim, eu acho que o que não funciona mais é aquele conteúdo bem quadrado que a gente fazia antigamente. Dica, orientação, reflexão, vamos pensar comigo. Aquelas fotos de viagem também, não acho que é muito mais o caminho. Então, só que eu tô na descoberta, não me pergunta qual que é o caminho. Você tá indo pelo caminho muito bom, porque é exatamente isso. Então, conteúdo dica, que facilmente você poderia jogar ali no Google, no ChatGPT, não funciona, aquela coisa muito agressiva. A galera já sabe o que é marketing. Sim. Então, quando você vem ali com aquela muito agressiva ou com coisa milagrosa, use esse áudio aqui pra você viralizar. A galera olha pra isso e fala, charlatão, me fala outra coisa que eu já sei disso aí. Sim. Então, eu vejo que cada vez mais as pessoas elas estão indo muito para… histórias sempre funcionam, a gente sabe disso. Você pegar um acontecimento que parece que não tem nada a ver com isso, de repente você encaixa e você conduz a pessoa a chegar numa conclusão, isso é muito, muito forte. Você trazer mais opinião do que só informação… Assim, pra mim é o grande… Quando você tem esse estralo de que, as pessoas querem ouvir a minha visão. Elas querem ouvir como eu cheguei na conclusão disso. E não só uma réplica de informações que já foram soltas. Sim. Então, mais a visão, opinião, pessoalidade do que só a informação em si. Porque a informação já é de mais fácil acesso às pessoas. E é muito interessante porque, por exemplo… No Instagram, a gente vê uma crescente de vídeos mais produzidos, com edição, com qualidade. Enquanto se você vai pro TikTok, por exemplo, que é outra geração… Mais orgânico. Minha filha, se você for com super edição lá…
Flopa. Flopa, você não tá entendendo. É por isso que isso tá acontecendo mesmo. Flopa, você não tá entendendo. A galera tá assim, por que você tá fazendo... Por que você tá dificultando sua vida? Agora você pega o que é um conteúdo bom lá. A pessoa tá sentada, se maquiando, conversando com você. Conversa de bar. Conversa de bar. Eu tô aqui fazendo outra coisa, tô conversando com você. Agora teve uma menina que cresceu. Mas muita opinião lá também, muita né? muita opinião. Exato. Bem o que a gente falou aqui. Teve uma menina agora que cresceu. Não lembro agora o arroba dela com exatidão. Mas em 17 dias, ela cresceu 235 mil seguidores. O que essa garota fez? Ela tá documentando a jornada. Então, é uma menina que saiu de um relacionamento. Agora não, faz um ano que ela saiu de um relacionamento. Super... Enfim, não foi um relacionamento bom e tudo mais. E aí, ela decidiu que ela ia retomar a vida dela. E ela tá documentando o processo. Então, ela bota assim, dia 1, retomando a minha vida. Dia 2, retomando a minha vida. Dia 3, retomando a minha vida. Novela. E ela... Novela. TV série, assim, total. E é muito bacana porque ela tá falando, ela tá gravando, narrando, vídeo narrado. E aí, do nada, na narração, ela fala, por exemplo, assim... foi um relacionamento muito ruim. Aí, ela vira pra câmera... quebra a quarta parede e fala, muito ruim mesmo. Aí volta e continua seguindo a narração. Então, assim, é um formato bem... Sabe Friends? Sabe séries de comédia? Sei. 100% isso. Então, você vê que parece algo inovador e diferente. Só que, na verdade, é uma coisa que a gente já tá acostumada a assistir. Em TV, em séries e tudo mais, em filmes. E que tá indo pro digital agora. Então, claro, ela trouxe aqui a questão do relacionamento. E aí você pensa, mas eu não vou ficar abrindo coisa da minha vida. Só que tá, você não precisa. Sim. Você não precisa. A Azora, por exemplo, eu tô trabalhando mais a marca pessoal. E se eu documentasse esse processo? Dia 1, trabalhando minha marca pessoal. Aqui, a gente começou a implementar a faculdade FX Educação. Vai fazer 1 ano em março. Nossa, o que tem de história pra contar sobre isso aí não tá escrito. Isso. E aí a galera sente que tá acompanhando enquanto as coisas estão acontecendo. Sim. Porque hoje o que acontece com muita empreendedora é... Ela olha, a Maia, a Zora já tem resultado. As outras que vieram aqui, veio a Hannah hoje, veio a Amanda. Elas olham pra essas mulheres e pensam assim, tá, essa aqui já tem resultado. Elas não viram muitas vezes o processo pra isso. E aí quando elas acompanham esse processo, então eu vou lançar uma marca de skincare. Aí eu compartilhei a primeira versão da embalagem. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô compartilhando o processo. Sim. A pessoa ela tá vendo o nascimento enquanto tá vindo. Perfeito. Eu falo dos bastidores, dos problemas. A formulação, isso aqui deu errado, isso é isso. Então a pessoa ela tá acompanhando também o processo. Isso faz com que ela já crie um relacionamento com a marca que às vezes nem existe ainda. E não fica perfeito, né? Exato. Ele fica um pouco mais real. Eu tenho sentido essa tendência de mais vida real durante a nossa dinâmica de consumo. Perfeito. Né? Até de trazer a gente, essa né, se proximidade. parar pra pensar. Com certeza. Eu sou que você abre meu For You, você não vai achar... Abre ali o buscar, você não vai encontrar conteúdo de marketing no meu algoritmo. Eu não consumo conteúdo de marketing. Eu consumo... Às vezes a pessoa tá falando uma coisa da vida dela e ela encaixa com insight, coisas assim. Então, até o nosso próprio consumo é um reflexo. E fica mais conectado também, porque no final a gente entra pra rede social para entretenimento, né? Então, mas é um exercício, porque quando você faz há muito tempo algo, aquilo entra meio num modo automático. Então, eu tô nessa fase de redescobrir o orgânico. Ai, meu Deus, né? Como que faz aqui esse conteúdo orgânico? Então, é um exercício, mas já anotei vários insights aqui, ó. Já tá tudo na minha cabeça. E tem alguma coisa que você jamais mostraria nos stories? Se sim, o que e por quê? Eu não gosto muito de expor meu relacionamento. Então, meu casamento, meu marido aparece muito pouco. E é algo que, não é que eu nunca mostraria, mas eu mostro muito pouco. Agora, o que eu jamais, né? É um tema muito forte. Porque quando eu ficar trincada, eu não sei. Mas hoje, eu jamais mostraria meu corpo de biquíni. Sabe? Às vezes, eu até posto com uma roupa de banho. Com uma saída de banho e tudo. Mas biquíni, coisas que expõem muito pele, sabe? Assim, não, eu também não é muito a minha vibe. Sou fã, assim. Mas assim, o dia que eu for trincada, eu já não sei, entendeu? Eu já não tem muita gente que levanta a bandeira do biquíni não atrapalha a autoridade e tudo mais. Atrapalha, sim. Assim, autoridade é sobre resultado, a gente sabe disso. Quanto mais autoridade você tem, quando mais resultado você tem, mais autoridade você tem. Mas eu também, talvez seja uma visão
conservadora, um pouco caricata minha, mas eu não compraria de uma pessoa que só aparece de biquíni. Sim. Entendeu? Então, por eu ter este comportamento de eu não compraria dessa pessoa, Sim. eu opto por não aparecer. Mesma coisa em imagem. Poxa, é óbvio que eu vou me cuidar. Por quê? Porque se eu fosse contratar qualquer pessoa hoje, uma fotógrafa, uma social media, essa pessoa ela tem que ter ordem no perfil dela e ordem na imagem pessoal dela. Porque se não tiver isso, eu não vou contratar. Então, eu levo muito em consideração o meu comportamento de decisão de compra também para como a minha cliente vai agir. Perfeito. Algo que ninguém, ou quase ninguém, sabe sobre você. Que você não compartilha, não falaria, assim, essa curiosidade ou essa história nos stories no Instagram. Sua audiência não sabe ainda. Nossa senhora, eu sou meio livro aberto, mas vamos lá, deixa eu pensar aqui. Olha, eu acho que ninguém sabe que eu pegava um ônibus no Terminal Princesa Isabel. É um terminal, você não conhece São Paulo muito bem, né? Aqui em São Paulo tem uma área que é o centro da cidade. E lá no centro da cidade tem um terminal famoso que se chama Terminal Princesa Isabel. E para eu ir eu morei no Bom Retiro, minha adolescência toda, que fica na Zona Norte. E eu decidi estudar na Zona Sul. É porque tem que escolher o caminho mais difícil, né? Só que isso foi muito importante porque foi uma quebra de paradigma, assim, que eu chegava e via aquelas pessoas que tinham muito dinheiro e falava, gente, onde que esse povo tava? Que eu O que eles estão fazendo que eu não tô sabendo? Exato. Só que eu ia de ônibus. Então, eu pegava o Terminal Princesa Isabel, eu ia até o centro, depois eu pegava o Paraisópolis. Paraisópolis é o nome de uma comunidade aqui de São Paulo. E eu durmo muito fácil. Muito fácil. Se eu estiver cansada e eu encostar, eu durmo. Então, o que eu fazia? Eu já trabalhava, eu sempre trabalhei enquanto estudei. Colocava o celular para despertar 40 minutos e dormia. E pronto. No ônibus. Aí, despertava um pouquinho antes de eu chegar. Aí, eu acordava, dava uma arrumadinha assim. Nunca descia, aconteceu de você passar na parada? Uma vez, Maia. Uma vez, sei lá, o ônibus foi mais rápido. Não sei se eu não ouvi o alarme. O que aconteceu? Mas passou pouco. Passaram só 2 pontos. E aí, eu desci correndo. Então, isso é algo que ninguém sabe sobre mim. E eu durmo fácil, gente. Então, se vocês me encontrarem no aeroporto aí... Se eu tiver de olho fechado, eu não tô passando mal. Eu tô cochilando mesmo. Nossa, eu durmo em cinema, acredita? Sério? Nossa, meu namorado fica louco. Esses dias a gente foi ver um filme que se chama John Wick. Ai, mas não tem como não dormir nesse filme, né? Não, mas assim... Ok que a história é ruim, né? Sim. Homens, enfim. Não ajuda, né? A história não ajuda. Só que acontece com um filme que eu quero ver também. Isso que é pior. Entendi. Isso que é engraçado, porque ele tem um vídeo que é maravilhoso. A cena em questão é um tiroteio, uma ambulância. Aí imagina, o cinema, aquele barulhão. E você? Calma que fica pior. Sabe aquelas cadeiras de cinema que se mexe? Não acredito. Aquilo pra mim é pra embalar, né, gente? É muito engraçado o vídeo, porque é um barulhão, sirene. A cadeira aqui, ó. E eu aqui, ó. Dormindo, apagada, mulher, apagada. Não acredito. E ele filmou? Filmou, né? Ele tava rindo da céu. situação, porque ele falou, não é possível, quem é que dorme com um barulho desse? Mas essa é a prova de que o problema não é ele. Não é? Você encarou aquilo como uma massagem. Tenho certeza que seu corpo pensou, nossa, que massagem boa. Ai, mulher, eu juro. Foi assim, ó, foi maravilhoso. Acredito. Mas é uma curiosidade também. Eu adoro dormir em cinema. E às vezes é filme que eu quero ver e eu durmo igual. Mas será que é porque a gente trabalha muito com a cabeça? Eu não sei, mulher. Por que será, né? Eu não sei. Mas Vamos assim, investigar. É que assim, depende do filme. Se é um filme muito interessante, aí eu paro pra assistir. Mas se é um filme que assim, deu 30 minutos, não me prendeu, meu cérebro faz assim, você não vai perder tempo com isso. Você não vai perder tempo com isso aqui, não. Seu tempo é precioso demais. Aí ele desliga e para de funcionar. Eu te entendo, eu super te entendo. Ai. Agora, pra gente fechar, eu vou pedindo as perguntas da audiência. É uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade nua e crua do digital? Ai, meu Deus. Vieram coisas meio perigosas na minha cabeça. Verdade nua e crua aqui. Verdade Mas nua olha, e crua. a verdade nua e crua é que a margem é baixa, viu? A margem não é o que o pessoal fala, não.
Por quê? O que é margem? Né? O pessoal talvez nem todo mundo entenda. A margem de lucro é o que sobra. Então, quando você faz um lançamento, você precisa fazer investimento para esse lançamento acontecer. Seja para a produção do seu produto, seja em tráfego pago, seja se você vai ter um time te ajudando. Se você vai fazer sozinha, você vai investir toda a sua energia, a sua alma para poder fazer aquilo acontecer. Então, a margem não é tão alta como as pessoas costumam dizer. A margem é baixa. E se você não está pensando em margem, você tem um problema. Porque quem não fala sobre margem está fazendo você entender que tudo que você vende é seu e não é. Você não vai ter um negócio próspero, saudável, de longo prazo, se você ficar assaltando o seu negócio, né? Então, faz o lançamento, nossa, sobrou 300 mil. Vai lá, saca e compra tudo em bolsa. Não é assim, né? Não pode ser assim. Não vai ter como crescer depois. Exato. Então, acho que essa é a maior verdade que eu vejo. A margem não é tão alta como as pessoas falam. Sabe o que eu percebo? E me corrija se você tiver uma visão diferente. Mas quando você tá no começo e você, eu fiz um lançamento e deu muito certo. Você tem uma margem maior. Sim. E aí, quem tem a visão de longo prazo, que começa a crescer time, começa a investir de fato, a margem vai ficando menor. Só que é um jogo que você vai aceitando. Então, você fala assim, ok, mas eu tô visando o crescimento de longo prazo. Isso. Então, você vai crescendo e por mais que o faturamento vá crescendo, não necessariamente a margem vai, porque você opta também por crescer outras frentes. Então, por exemplo, se eu pego a margem de 2021 e 2022, que eu tinha bem menos pessoas no time, que eu fazia, 3 lançamentos no ano, tinha 2 produtos, ou seja, quando a vida era mais fácil, de fato, que as pessoas pensam você assim, fazia ela tá mais crescendo. dinheiro, né? Ela pensa, a pessoa tá crescendo, então tá sendo mais fácil. Não, porque vem o crescer time, vem o gestão de pessoas, o tempo que você dedica. Então, a minha vida era muito mais fácil quando eu fazia, fiz 1 milhão com um lançamento e com mais lucro, ali. Né? Com mais lucro, exatamente. Então, quanto maior vai ficando sua operação, quanto maior vai ficando seu time, automaticamente menor vai ficando sua margem. E as dificuldades, elas mudam. Sim. As dificuldades, elas mudam. Eu concordo. E por isso que é muito importante você ter a visão de longo prazo que você quer. Por quê? Porque se a tua visão de longo prazo, ela não é deixar um legado, construir algo grande, é melhor você ficar pequena mesmo. Perfeito. Porque eu vejo muita gente fazer o movimento do quê? Começa, aí investe muito e tal, mas nossa, mas não quero tanto, aí volta para trás. Então tem que ter muita... Lógico, você pode mudar de ideia, mas é importante você ter uma clareza do caminho que você quer trilhar e do tamanho do legado que você quer. Porque existe é como se fosse uma montanha-russa. Não é assim. Não sei se você passa por isso, mas é isso assim, aqui. né? É assim. E quando cai aqui, não é a mesma coisa de cair quando você tem 2 pessoas no seu time, né? Você tem 30, você tem 40. Você entra com uma folha de 300 mil para pagar no mês. Então, quando cai aqui, quem que vai ter que aplicar no negócio? Para o seu negócio sustentar essa fase, ou essa sazonalidade, ou um momento, toda vez que um negócio vai olhar para processos, ele baixa faturamento. Gente, isso não é só comigo que aconteceu. Exatamente. Maia pode validar isso ou invalidar, pode ficar à vontade. Mas validado. É natural. Todo empresário passa por isso. Por quê? Uma vez eu escutei o Conrado Adolfo, conhece ele? Meu amigo, é nosso cliente lá na Faculdade de FX Educação também. E ele falou assim, Zora, uma empresa só pode crescer 30% ao ano. Aí eu falei, Conrado, você tá maluco? Pensamento de escassez. 30% ao ano, isso é muito pouco para o digital. Mas o que acontece? As pessoas não acompanham mais que 30% de crescimento. Isso não se sustenta, então você cresce 100 num ano e no outro você não cresce. Qual a vantagem? Nenhuma. Porque a inflação aumentou, o salário aumentou, né? Teve dissídio, teve um monte de coisa. Então, você vai ter prejuízo se você crescer 100% num ano e 0% no outro. Então, a gente precisa trazer uma visão mais madura e de negócios reais para os negócios digitais, sabe? Eu levanto muito essa bandeira e é isso que vai separar quem vai ficar e quem vai ruir. Então, a margem não é as 1000 maravilhas, principalmente se você decidir construir um negócio grande. O famoso, se você não aguenta a visão da casa pronta, você não sustenta a obra. É isso. Tem muita gente fazendo lançamento de 7 dígitos sem pagar imposto, gente.
sem pagar imposto. Você vai vendo, uma pessoa nos enquadrou do MEI ainda. É sério? Ah, mulher, acontece muito. Não acredito. Acontece. E como? Fica no limbo isso? Eu não faço ideia. Como não foi… Não faço ideia, não me pergunte. É igual toda vez que eu vou pro Mastermind, vou contar um negócio aqui. Toda vez que eu vou pro Master, eu volto atacada com contabilidade, né? Porque nos Masters, primeiro que as informações, elas são soltas, não tem contexto. Então, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Aí, dessa última vez, eu voltei, mandei um áudio pro meu contador. Falei, olha só. Toda vez que eu vou pro Master, todo mundo fala pra mim que paga 5% de imposto. 6% de imposto? Como que isso é possível? Aí ele… Isora, pelo amor de Deus, em que Master você tava? Quer fazer revisão do seu planejamento tributário? Podemos fazer, mas tá tudo muito bem enquadrado. Não tem pra onde fugir. Esse pessoal tá falando umas coisas meio Eu sou bem mais conservadora nesse sentido. Eu prefiro falar assim, tem que pagar 30% de imposto. Pago, mas não vou em estratégias pra diminuir. Porque assim, não tem porquê. Sim, entendeu? Não tem porquê. É alto? O governo é nosso sócio? É um pronto, absurdo. Tem que lidar com isso e pronto. E aí, faz parte. Agora, a estratégia pra baixar… Não, eu prefiro pagar mais aqui do que depois pagar na prisão. Porque uma hora você vai pagar, né? Se agora, se depois… Exato. Então, eu sou bem mais conservadora nesse sentido. Muito bom. Mas vamos lá. Perguntas da audiência agora. Tá. @IsaGabs. Cursos livres já não são regulamentados pelo MEC? Vamos lá. Existe uma diferença entre reconhecimento e regulamentação. O MEC, ele regulamenta apenas cursos de graduação aqui no nosso país e cursos de mestrado e doutorado. Então, nem cursos de pós-graduação são regulamentados pelo MEC. O que é uma regulação? É quando o MEC cria um padrão e esse padrão tem que ser seguido. Então, psicologia. A psicologia, ela faz parte da Tríplice Aliança, que a gente chama, que são os 5 cursos que são a rainha da coroa, né? Medicina, psicologia, odonto, arquitetura e direito. São os 5 cursos mais estruturados e mais valiosos, né, em termos de educação superior. E então, o que o MEC ele define quais são as diretrizes destes cursos e avalia se a faculdade está cumprindo isso ou não, tá? Para cursos livres que são classificados como extensão ou para cursos de pós-graduação e MBA, o MEC delibera para a faculdade. Então, existe uma estrutura que é obrigatória e a faculdade, ela define a diretriz que ela vai seguir de acordo com o que o MEC exige. Então, não existe regulamentação de curso livre no Ministério da Educação. Boa. @SaraSNTSA. Quais são os pilares de uma boa metodologia? Olha, essa pergunta é boa. Dá uma aula essa pergunta, né? Mas vou tentar. A audiência é boa com as perguntas. Eu gostei. Eu gosto muito de trabalhar com 7 etapas para você criar o seu método. E a primeira etapa é sempre a missão. Eu nem gosto de usar o termo promessa, porque quem é mais da educação já dá… Ai, meu Deus, não posso prometer nada. Então, missão. Qual que é a missão do seu produto? Começa com a missão. Depois da missão, persona. Qual que é a persona do seu produto? Então, para quem que você vai vender? E de preferência, o mais específico possível. Quanto mais específica é a persona, mais rápido você vai vender. Quanto mais ampla, mais difícil e mais barato, né? Então, você vai cobrar menos. Não sei se no seu método você ensina isso, né? Mas é a visão que eu tenho, que eu ensino para nossa turma lá na faculdade FEX Educação. Depois desse ponto, é você analisar as etapas. Então, eu gosto muito de imaginar, adorei você falar o depara, porque eu uso muito o resultado atual e o desejado. Então, é a mesma coisa, né? A pessoa tá aqui no D. E você vai levar ela para um caminho tal. O que é essencial? E, gente, anota essa palavra, porque as pessoas querem consumir pouco. E existe um movimento… Nossa, isso é muito bom que você falou, porque tem muita gente que acha que quanto mais aulas eu colocar aqui dentro, mais caro eu posso cobrar, mais valioso. Não, meu amor, é quanto resultado você pode gerar. E o resultado você gera com o que é essencial. Então, não necessariamente você colocar 100 aulas de 1 hora vai gerar uma grande transformação, porque
para você colocar 100 aulas de 1 hora, a pessoa vai levar o quê? 100 horas só para concluir. E o tempo de executar, e o tempo de validar, e o tempo de colher. Sim. Então, acaba que muitas vezes a pessoa tem uma baixa taxa de renovação, uma baixa taxa de finalização do produto mesmo. Também. Um baixo NPS. Não é porque a pessoa é ruim, mas é porque o produto tá inflado, né? É um produto que tem muita coisa que não precisa. E, gente, acertar no produto e no modelo de negócio é 80% do processo. Se você errar no produto e errar no modelo, você pode ter o melhor marketing do mundo, não vai funcionar. Então, eu gosto muito disso e eu recomendo que vocês façam sempre 5 temas. Entendeu? Então, quais são 5 tópicos que eu tenho que ensinar para resolver esse problema? Porque o cérebro, gente, ele respeita os nossos comandos. Então, se você fala assim, nossa, o que eu preciso ensinar? Fica aberto. Agora, quais são os 5 pontos que eu tenho que ensinar? Pronto. O cérebro já dá uma fechada em 5. Né? Então, eu gosto muito de seguir esse caminho. Pegou esses 5, transforma esses 5 em sessão. Zora, mas é curso. Não importa. Transforma em sessão. Por quê? Porque a gente visualiza melhor ensinando para um do que ensinando para um monte. Então, imagina você ensinar para uma pessoa. Como é que você ensinaria? E eu gosto muito de utilizar a ferramenta. Então, você escolheu um tema... Ai, meu Deus. Me fala um tema que aparece muito na sua audiência de produto. Posicionamento? Uhum. Então, posicionamento. E dentro de posicionamento, eu vou ensinar autoimagem. Uhum. Para ensinar autoimagem, qual é a melhor ferramenta que existe no mercado? Porque, eu não sei se a sua audiência é assim, mas a minha, elas têm uma piração em criar ferramenta autoral. Uhum. Eu quero criar a minha ferramenta. Eu falo, gente, você não precisa perder tempo com isso. Tem milhares de pessoas estudando todo dia para criar ferramenta. Pega uma que já existe, ensina muito isso. Naturalmente, você vai criar a sua a partir dessa. Não sou contra, ensino, inclusive, você criar ferramenta autoral. Mas não precisa disso. Né? Então, pega lá 5 ferramentas e experimenta ensinar essas 5. Gravando. Você grava você mesma. Como é que você ensinaria? Olha aquilo, fez sentido? Aí você vai transformar aquilo em aulas. Aí pode ser, Zora, eu tenho um perfil que vai ser mais jovem. Melhor você fazer aulas menores. Pegar uma sessão como essa, que na verdade é um módulo, transformar isso em 5 ou 6 aulas de 15 minutos. Não, Zora, meu público é mais maduro. Então, é melhor você fazer aulas mais longas, porque o pessoal que é mais maduro teve um modelo educacional diferente. Então, ele precisa ter a sensação de profundidade. E aulas de 1 hora dão mais essa visão do que aulas menores. Enfim, né? São muitos detalhes. E, por fim, é você testar. Gente, não grava sem testar. Nossa. Não grava sem testar. Então, eu gosto muito de recomendar a primeira turma ser ao vivo. Não faz gravado, você só vai perder tempo. Você não tem tanto dinheiro, às vezes, para investir numa gravação de qualidade. Então, lança e entrega ao vivo. Não sabe mesmo como montar o gravado, justamente por não ter passado ali pela experiência de pegar a pessoa perguntando ao vivo aquela dúvida que às vezes não estava mapeado ali. Exato. E, por fim, o fechamento. Eu gosto muito em cada um desses módulos, ou dessas sessões, ou dessas aulas, né? O nome que você quiser dar, você ter sempre complementar. O que é o complementar? É você terminar sempre com tarefa e com leitura. Então, se você indicar, não vai indicar livro para o aluno não quer ler livro. Indica artigo, vai lá no Google Acadêmico e pesquisa o seu tema. Tem dezenas de milhares de artigos maravilhosos produzidos por universitários, por pesquisadores, para complementar aquele estudo. Um artigo de 12 páginas tem muito mais chance do seu aluno ler do que um livro. Entendeu? E a pessoa lê. O que você quer é que ela aprofunde minimamente aquele conhecimento. Então, geralmente eu recomendo, né, de maneira bem resumida, dessa forma. Arrasou, mulher. Amei. Amei. Bom. E enquanto vamos pegando aqui o presente do nosso patrocinador, vai falando um pouco aqui das suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar e consumir mais seu conteúdo. Muito bem, o meu Instagram, @zoraviana, com Z de zebra. Então, é bem facinho me encontrar por lá. Na FEX Educação, nós estamos como @FEX Educação. Então, também estamos em todas as plataformas, Instagram, YouTube, Spotify,
TikTok, LinkedIn. Então, qualquer lugar que você procurar a gente, nós estaremos lá. E temos um blog muito recheado com artigos completos para quem quer entender mais sobre reconhecimento, chancela, posicionamento de autoridade utilizando chancelas nacionais, futuramente internacionais. É só você acessar fexeducação.edu.br ou procurar no Google Fex Educação, que vocês vão encontrar também. Amei! E temos um presente aqui da Ruba, que são nossos parceiros do podcast. Obrigada! E você, empreendedora que está assistindo aqui, primeiro agradecer a Zora pelo seu tempo, disponibilidade, por ter participado aqui. Foi muito rico. Eu falo que assim, o podcast eu sou bem privilegiada, porque eu aprendo junto com vocês. Então tem muita coisa que eu vou extraindo, falando, nossa, isso aqui, o que você falou ali de pegar a missão em vez de promessa, eu já, isso aqui é interessante. Então eu aprendo muito com quem eu entrevisto também. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, por ter topado participar aqui. E você, empreendedora que está aqui nos ouvindo, não esqueça também de comentar abaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, de quais foram os maiores insights que você teve ao longo aqui do episódio, que você extraiu, que você vai aplicar o quanto antes no seu negócio. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui também o episódio, de avaliar o podcast como um todo e de compartilhar com outras empresárias que podem estar precisando ouvir tudo que nós falamos aqui. E de me acompanhar também nas redes sociais, @maescnts, Instagram, YouTube e no TikTok, que é com S a mais no final. Pinterest também, acompanha por lá. Vai ser um prazer imenso poder te receber e conhecer mais da sua história. Meu muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Lembrando que episódios novos todas as terças ao meio-dia para você acompanhar. Obrigada! Obrigada a você, foi uma honra.